Olha, eu tinha falado a respeito do ensino fundamental, mas esse vídeo é especificamente tratando do tema da nossa língua portuguesa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe ler? Você sabe ler e escrever? Você sabe expressar adequadamente os seus pensamentos? Você compreende bem o que lhe é dito nos diversos textos, nos telejornais, nos artigos? Eu não estou falando apenas do conhecimento geral que você tem. Eu estou falando do real significado das palavras, o seu alcance e a sua restrição ao mesmo tempo. Você percebe quando alguém está lhe manipulando com o uso de uma determinada linguagem, seja obscura, seja maquiavélica, seja disfarçada de uma tecnicidade? Você já percebe esse tipo de coisa? Se você percebe, parabéns. Você não consegue ser ludibriado facilmente, ser convencido de coisas que estão sendo manipuladas na tua frente. Mas olha, infelizmente, se você olhar ao redor, você vai notar que uma parcela significativa da população não alcançou esses níveis nem de perto. Nós já falamos o quanto que o ensino fundamental termina sendo precário com uma quantidade gigantesca de coisas que são decorebas. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Eu fui fazer alguns estudos em relação a dados e aparentemente chegamos a essa determinada pirâmide. Se você respondeu que sim em relação a todas as perguntas que eu fiz, olha como você faz parte de um grupo seleto. Essa imensa base aí, lá no final, de 6,6%, não sabe ler e nem escrever. Alguém pode dizer que vamos ter presença maciça de alunos na escola, e pode ter mesmo, mas eu estou olhando para o resultado. Infelizmente, a gente ainda tem uma determinada realidade de pessoas que não conseguem nem ler e nem escrever. Mas se você sabe ler e escrever, você já deu um passo adiante. Se você tem um encadeamento lógico das ideias e um entendimento básico das informações, você sobe mais um pouquinho. Se você tem uma capacidade e você tem conhecimentos gerais suficientes para entender conceitos e o alcance daquela informação, e assim como você tenha também capacidade de expressar as ideias de uma forma elegante, de uma forma culta, de uma forma com encadeamento lógico, você já está quase no nirvana. Mas no nirvana mesmo é quando você, além de ter tudo isso, você tem algum tipo de reconhecimento linguístico para reconhecer limites e armadilhas linguísticas, para não ser utilizado como uma determinada massa de manobra. Seria tão importante que a gente tivesse essa questão muito mais abrangida por maior quantidade de população. Seria tão importante que a gente não tivesse nenhum analfabeto no jeito normal de se falar, mas também o analfabeto funcional. Como seria melhor se a gente tivesse dado a oportunidade do cidadão evoluir, porque o bem pensar, ele significa uma ausência de limites. Observaram que essa pirâmide que eu estou apresentando para vocês, eles lembram de alguma forma a nossa pirâmide social? E você observa que tem tanta gente se utilizando do discurso de que precisa investir em educação, mas para pensar. Nós estamos ouvindo essas questões há muito tempo. Há muito tempo. O que é que está faltando a gente acordar para perceber, meu Deus, eu já venho ouvindo esse tipo de discurso há tanto tempo. Mas para pensar. O que é que tem acontecido? Já parou para pensar? Às vezes fica muito fácil você chegar numa conclusão quando você vai simplesmente observar a realidade que te cerca.
Você não precisa sequer ficar atento a essa pirâmide, porque inclusive eu vou dizer para vocês que essa pirâmide aí, ela não foi feita o cálculo da espessura de uma forma a que eu fizesse o cálculo da área do triângulo para fazer uma mensuração. Isso foi só uma forma de explicar de uma forma em termos de diagramas, tá? Ela não está plenamente perfeita com esses percentuais, mesmo porque esses percentuais, pelo menos dali para cima, eu não tenho essas informações. São sempre informações mais com um quê de subjetividade. Mas você observa que essa é a grande fraude, quando o discurso termina não acompanhando o que efetivamente está acontecendo. E se você achar que essa pirâmide ela não retrata a realidade, converse que você vai chegar em algum tipo de informação. Não se baseie apenas em números. Procure saber as suas referências, a tua percepção do que é que você enxerga por aí. Essa vai ser a fonte mais fidedigna para você confiar. O que é que acontece? Quando a gente fala de português, no sistema tradicional do ensino, observe a quantidade de assuntos que a gente termina estudando. Eu vou até ler aqui, porque tem um monte de coisa que eu nem decorei. Então, observe que a gente estuda aposto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, predicado verbal, nominal, verbo nominal, transitividade verbal, verbo de ligação, análise morfológica e sintática daquelas orações. Você tem uma quantidade de informações muito grande. Eu não estou falando aqui que esses temas não são relevantes para se estudar. Mais uma vez, se você, professor de português, está entendendo isso, eu já fico preocupado. Eu não estou dizendo que aquilo não é importante. Eu só estou falando do mesmo jeito que eu falei no vídeo do ensino fundamental. O que eu falo é do tempo e do desperdício que se perde em relação a determinados conceitos em detrimento de outras coisas que precisariam ser muito mais evoluídas, tá? Não transforme o que eu estou falando aqui num exagero, porque daqui a pouco talvez eu consiga me expressar um pouco melhor. Vamos tomar por base aqui um determinado trecho de um livro que eu peguei do 7º ano da rede privada. Então observe que você tem aí, dizendo que o substantivo se relaciona, estão ali orbitando o substantivo, o artigo, adjetivo, locução adjetiva, o numeral adjetivo, o pronome adjetivo, tudo isso relacionando-se com o substantivo. E por aí ele começa a dizer que o pronome adjetivo é isso, o numeral adjetivo é isso, e por aí vai. Para pensar. Dá só uma olhadinha, você não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Quantas vezes na tua vida você precisou se preocupar com isso no teu dia a dia? É claro que o entendimento da função das palavras num contexto geral é claro que é muito importante. Mas, mais uma vez, eu estou falando de que as coisas que são apresentadas, muitas vezes são apresentadas de uma forma muito a incentivar o decoreba, em detrimento de outras coisas que daqui a pouco a gente vai falar. Eu estou mais uma vez defendendo, do mesmo jeito que eu mostrei em coisas de geografia, de biologia e de história, a quantidade de coisas que o aluno, se ele não tiver tido um professor bom o suficiente, ele vai começar a ficar memorizando, decorando. O que é que significa? O estudo de português vai ser uma lástima, vai ser uma tristeza. Quando eu falo em relação a essas questões do que não deveria acontecer, na minha opinião, a gente precisaria enxugar muito mais o conteúdo para que se utilize os conceitos um pouco mais simplificados de tudo aquilo que a gente tinha falado, porque afinal de contas, o conhecimento, por exemplo, de boa parte daquelas coisas que eu falei, é muito importante para o bem falar, o bem se expressar. A nossa língua é muito rica. Eu não estou propondo que a gente simplesmente vá aderir a essa forma de se comunicar que bota simplesmente uma letra querendo dizer uma palavra que a gente vê muito no WhatsApp e por aí vai. Não tem a ver com isso. Mas eu estou falando de tempo.
Porque quando a gente perde tempo demais com coisas que aparentemente vão ficar muito decorebas, a gente vai terminar não dando ênfase a algumas coisas. Então, no sistema tradicional, eu acho que a gente deveria ter uma adequação programática que desse ênfase à alfabetização, à estruturação básica das frases, à concordância verbal e nominal. Não é para a gente falar nós vai, a gente fomos e alguma coisa nesse sentido. É claro, tá vendo? Isso é muito importante, é claro que é importante. Você fazer uma boa conjugação, tudo isso é muito importante. O que eu estou falando é do excesso de decoreba. Que a gente se preocupe com a conjugação. Quantas vezes dói no ouvido a gente ouvir uma conjugação que foi mal feita, acentuação, pontuação, ortografia. E agora vem a parte da leitura, da redação, da interpretação de textos. E agora as outras duas que eu vejo que são muito pouco exploradas, que é a parte da argumentação e do debate. É você exercitar todo aquele arcabouço de informações em que você se preocupou com a forma do bem falar, mas você se preocupou com o conteúdo do que é que está sendo falado. E a partir desse tipo de coisa, você desenvolver a argumentação. Você não está formando apenas um professor de português, você está formando todos os cidadãos que vão precisar de alguma forma se expressar, convencer, explicar, debater, contrapor ideias. A função de um professor de línguas, um professor de português, ela é uma função que ela é altamente importante também, né? Assim como todas as outras, mas eu aqui estou falando de português. Veja o reflexo que vocês têm na capacidade do aluno e futuro profissional alcançar algum tipo de experiência num nível muito mais avançado. Porque, afinal de contas, o domínio da língua, ela vai libertar aquele povo da sua ignorância, liberta o povo de ser manipulado e ajuda o aluno a se inserir no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Nós precisamos que um professor de letras tenha a capacidade de transmitir a habilidade de aprender, inclusive sozinho, porque ao reconhecer o alcance e o limite das palavras, o aluno poderia não ter mais limite. A quantidade de acesso a informações que se tem hoje em dia por livros, pela internet e por aí vai, mas contanto que se saiba do que se precisa do alcance das palavras. Eu me lembro de uma história contada por um amigo meu, onde teve uma seleção numa multinacional. Eu não sei se isso foi verdade, mas me foi dito como se fosse uma verdade. Havia uma determinada seleção numa multinacional, onde o profissional precisaria ser habilitado para ser o diretor de alguma área aí, sei lá, administrativa, sei lá, comercial de uma determinada multinacional. E eles receberam um monte de currículos que eles tinham muito parecido entre si, a formação, a escolaridade, e de repente chegou um sujeito formado em letras. E aí o cara que estava fazendo a seleção, ele ficou tão curioso, que ele terminou convocando esse profissional que aparentemente não tinha a formação necessária, pelo menos em relação aos demais. Isso despertou no selecionador a curiosidade. Quando foi na hora de entrevistar, além das perguntas, uma das perguntas que foram feitas ao que estava sendo selecionado era dizer por que é que você entende que você tem capacidade de atuar aqui exatamente como diretor. O que ele falou é que ele aprendeu a ler. Como assim aprender a ler? Eu aprendi realmente a ler. E quando eu aprendi realmente a ler, eu aprendi a entender, aprendi a compreender, aprendi a me expressar e aprendi a não ter limites. Segundo essa historinha que foi dita para mim, parece que o cara conseguiu a vaga. Se terminou sendo um bom profissional ou não, isso é algo que fica no meu imaginário. Outra coisa, a desinformação. Fala-se tanto, meu Deus, de desinformação, mas aqui eu estou falando da desinformação do conhecimento mesmo,
da língua portuguesa. Essa desinformação, ela só vai ajudar a quem se beneficia da ignorância. Porque algumas pessoas talvez se beneficiem disso. É muito importante que a gente saiba a importância de termos uma educação tão melhor. Porque, como eu já falei em outros vídeos, não basta a gente dizer vamos investir mais. Mais recursos não significaria naturalmente um incremento. Claro que quando a gente fala que precisa existir escolas, é óbvio que precisa de recursos. Quando você fala que os professores precisariam ser melhor remunerados, é claro que envolve mais recursos. Mas observe que só falar de recurso não significa nada se não existir um projeto. Caso contrário, o dinheiro vai escoando e vai ter muita gente se beneficiando com esse discurso de dizer que precisamos fazer isso. Fez? Para pensar, fez? Se fez, tudo bem. Graças a Deus que tenha feito. Mas olhe ao redor. Não vá nos telejornais. Não se baseie no que eu estou falando para você agora. Olhe ao redor. Você vai chegar em alguma conclusão. Então nós temos um determinado horizonte que precisaria ser seguido. Por quê? Porque quando eu proponho algum tipo de enxugamento, esse enxugamento faria com que a leitura tomasse um determinado tempo permanente ao longo de todos os anos de estudo e cada vez com mais aprofundamento da interpretação e da discussão dos temas envolvidos. Isso vai fazer com que a criança vá amadurecendo e de uma forma muito mais efetivamente produtiva do ponto de vista do aprendizado. O adolescente também. Isso é feito, cuidado para você não pensar, mas a minha escola ela tem algum tipo de livro, manda ler. Eu não estou falando que você mandar ler e botar uma questão ou outra na prova, que isso é o que eu estou falando. Não é isso não. Eu estou falando fazer com que a leitura faça parte da vivência, inclusive dentro da sala de aula. Por que não lerem juntos e debaterem trechos? Por que não fazer isso vivenciar, mas com uma profundidade, com uma intensidade muito maior, em vez de você ficar botando que é um monte de coisa decoreba? Meu Deus, o quanto que isso seria tão mais rico para todo mundo. O estudo seria uma delícia. Não é botar para ler e botar uma questão na prova. Não se trata disso. Por que não a gente inserir na leitura vários clássicos? E quando eu falo clássicos, clássicos traduzidos do mundo inteiro, porque nós temos clássicos maravilhosos aqui no nosso país. É claro que precisam ser lidos, precisam ser estudados, eles retratam tanta coisa da nossa história. Mas a gente precisa também entender o mundo sob uma perspectiva um pouco mais ampla. Por que não trazer também alguns livros clássicos que foram traduzidos, que precisariam ser estimulados? Eles trazem algum tipo de melhora também no entendimento e amplia o horizonte, sem restringir que a gente não possa, porque nós devemos privilegiar as coisas que retratam a nossa cidadania, os nossos costumes, a quem nós somos verdadeiramente. Então livros como A Guerra dos Bichos, O Apanhador no Campo de Centeios, por aí vai, precisariam estar no dia a dia também, de alguma forma, do aprendizado das crianças. Porque a leitura, por si só, ela, só em você ler, você já está também melhorando o seu desempenho lá na ortografia, na acentuação, nas concordâncias, na pontuação. Você termina incorporando aquele jeito de se escrever naturalmente, sem necessariamente ficar memorizando regras. Você vai saber isso intuitivamente, mas isso não acontece na leitura de um livro, é no costume da leitura. Isso precisaria estar muito mais presente. Então, quando eu falo da carga horária de português, que o tempo que se dedicasse àquelas coisas que eu falei fossem muito, muito, muito mais reduzidos. E, em contrapartida, a gente tivesse muito mais dessa vivência da leitura coletiva junto com a demonstração. Olha, vem cá,
para pensar, o que é que está sendo dito aqui? Isso está sendo dito assim, assim, assim. Por que não pegar trechos de coisas que aparentemente poderiam fazer com que o aluno tivesse um entendimento que ele está talvez 70% correto ou 30% correto, para que se entenda e se repasse o real alcance das palavras. Meu Deus, isso ia melhorar a parte da forma e também do conteúdo. E quando eu falo dessa seleção, poderia ser pego alguns microtextos, trechos de artigos de jornais, deveriam ser exaustivamente usados para que se fosse feita a interpretação do texto. Você pode estar pensando, meu Deus, a escola do meu filho já faz, mas mais uma vez eu estou falando do como faz e o quanto que isso significa no dia a dia. Já ouviram falar que numa redação, alguns alunos às vezes não têm o entendimento da temática daquela redação. Ele termina fazendo o quê? Uma fuga ao tema. Pode ter sido por desatenção, pode ter sido pela falta de conhecimento de algumas coisas, mas pode ter sido feito também, pode ter ocorrido pelo fato de que aquele aluno não tinha o real sentido das palavras interiorizado na sua mente. Quando eu proponho esse tipo da leitura, que esse tipo de debate ocorra na sala de aula, trazendo aquela energia do aluno que está com vontade de conversar, para trazer para ele interagir junto de um contexto, para que ele se expresse de uma forma indireta. Você está ajudando também o aluno a se acostumar com o lidar com o social. Isso vai ser um enriquecimento para ele também. Então aquele aluno vai ter uma maior riqueza na argumentação, na reflexão sobre os diversos temas que forem apresentados, e aí sim você vai ter um desenvolvimento muito melhor do senso crítico do aluno. Infelizmente, quando eu vejo isso, não se preocupe com a temática de que existe ou não existe naquela escola. Infelizmente, quando eu falo no setor público, aí é que isso piora mesmo. É onde a gente vê que o discurso fala algo, mas a realidade de como é apresentada aquela situação para o aluno é muito, muito prejudicada. Seria tão importante inserir também, entre outras coisas, o estudo das falácias. E nós vamos falar a respeito dessas falácias, como seria tão melhor que as pessoas tivessem um conhecimento a respeito disso. Mas por hoje eu já falei muito nesse vídeo, eu paro por aqui só para dar o meu testemunho. Concorda comigo? Discorda? Comenta aqui, o teu comentário vai ser muito importante para mim. Foi muito bom estar com vocês, enquanto isso eu sigo contando nuvens.